Som. Você me ouve. E agora você me vê. E aí, pessoal, tudo bem contigo? Isso por aqui para a gente resolver juntos a questão 105 do Enem Digital de 2020. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, que eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Enem, a gente começa de trás para frente. Qual foi o gráfico obtido pelo analista? Então, no enunciado deve ter alguma historinha que vai dizer para a gente como que é o jeitão desse gráfico que está na alternativa correta. Para assegurar a boa qualidade do seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento, até a sua completa fusão e ebulição. Lembrando, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, ebulição do estado líquido para o estado gasoso, obtendo ao final um gráfico de temperatura versus tempo. Então vai ser um gráfico onde no eixo vertical nós temos as medidas de temperatura e no eixo horizontal a medida do tempo. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Quando a gente tem o aquecimento de algo puro, o gráfico tem um jeitão bem característico. E é isso que a gente vai ter que localizar. Vem cá, também foi fornecido para a gente a temperatura de fusão do óxido de silício e a sua temperatura de ebulição. São elas 1.600 e 2.230 graus Celsius, respectivamente. Vem, vamos pensar aqui como que se comporta uma substância pura quando ela está sendo aquecida e dar uma olhada para os gráficos para ver qual é o gráfico que a gente precisa selecionar. Bom, a gente tem lá o nosso óxido de silício. Ele está inicialmente no estado sólido. Não foi dito isso explicitamente no enunciado, mas como essa amostra vai sofrer fusão, subentende-se que inicialmente estava no estado sólido e vai passar para o estado líquido, ok? Bom, esse sólido, para passar para o estado líquido, ele precisa atingir a temperatura de fusão, que no nosso caso é de 1.600 graus Celsius. Então, provavelmente o que acontece é, a gente tem lá a nossa amostra, a temperatura vai aumentando, o sólido vai esquentando até atingir a temperatura de 1.600. E quando isso acontecer, a gente tem início ao processo de fusão. E é aqui que você precisa lembrar de um detalhe. Mudanças de estado físico acontecem com temperatura constante. À medida que a gente vai fornecendo energia, durante a mudança de estado físico, a energia não serve para variar a temperatura. A energia serve para rearranjar as partículas, para reorganizá-las. A gente não está falando de calor sensível, que muda a temperatura. A gente está falando de calor latente, que muda o estado físico. Então, durante esse processo de fusão, enquanto o sólido está virando líquido, a temperatura, por ser uma substância pura, tem que ser constante. Então, quando o nosso sistema atingir a temperatura de 1.600, espera-se um patamar horizontal para representar o nosso processo de fusão. Dá uma olhada aqui na letra A. Na letra A, o sólido foi esquentando, chegou aqui. Quando vai começar a fusão, olha a temperatura variando. Então, por conta disso, não pode ser a letra A. Na letra B, quando a gente está na temperatura de 1.600 até chegar no 2.230, que é outra parte da história, olha como a temperatura variou. A gente precisava de um patamar horizontal para indicar a fusão. Aqui também está furado. Vamos para a letra C? Na letra C, ó, a temperatura foi aumentando, chegou no valor de 1.600. Era para ficar na horizontal e aqui a temperatura aumentou. Essa aqui não pode ser a alternativa correta. Vamos lá para a letra D? Nossa amostra estava uma certa temperatura, foi aumentando, chegou em 1.600. Olha aqui a fusão. Um processo que vai acontecer com temperatura constante. Então a letra D ainda está no palio. E a letra E tem o mesmo jeitão da letra D, né? Atingiu 1.600 e aqui a gente tem a fusão acontecendo. Vamos agora para a segunda parte? Nosso sólido já virou líquido. Se eu continuo fornecendo energia, esse líquido vai aumentar a temperatura. Ele vai esquentando até uma hora que chega um limite. E esse limite é a temperatura de ebulição. Porque quando o nosso óxido atingir a temperatura de 2.230 graus Celsius, essa energia que chega para ele não é mais para mudar a temperatura, é para mudar o estado físico. A gente vai ter a ebulição, a passagem para o estado gasoso acontecendo. E essa mudança de estado físico, por ser uma substância pura, acontece com temperatura constante.
Então, mais uma vez, a gente vai ter um aquecimento até a temperatura de ebulição e depois um patamar horizontal. Dá uma olhada aqui no gráfico da letra D. O nosso líquido esquenta, 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 chega aqui, olha a ebulição acontecendo durante mudança de estado físico. Se a pressão for constante, a gente está subentendendo que isso é verdade para o problema, a temperatura vai ser constante. Já no gráfico da letra E, atingiu a temperatura de ebulição, 2230, mas olha a temperatura aumentando, e a gente precisava de um patamar horizontal, indicando temperatura constante. Por isso, a gente tem a letra D como nossa alternativa correta. E aqui, se você quiser encerrar fazendo um raio-x desse gráfico, olha só o que a gente tem em cada etapa. A gente começa só com sólido esquentando, depois a etapa da fusão, sólido se transformando em líquido. Na sequência, a gente tem líquido esquentando, atingimos a temperatura de ebulição, líquido vai passar para o estado gasoso e ainda assim nesse gráfico tem uma rebarbinha, esse último pedacinho é quando esse gás de óxido de silício começa a esquentar. E aqui a gente só tem o estado gasoso. Nessa etapa acontece a fusão e nessa etapa acontece a ebulição da substância. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!